Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esta noite eu quero falar sobre a intercessão. Nós vamos trazer aqui uma pequena introdução, mostrando as ordens que temos da parte do Senhor para intercedermos, a solicitação de alguém que pede que a igreja interceda. Nós vamos ver por que interceder, os tipos de intercessão, por que não interceder. Vamos ver também os benefícios pessoais que a intercessão traz para o intercessor, e vamos ver também uma conclusão e um alerta. Então, primeiro, nós vimos aqui em Atos capítulo 12, versículo 5, onde o texto narra, histórico, mostrando o apóstolo Pedro preso, e mostrando a igreja em oração contínua. Isso mostra para nós o quê? Que a igreja era uma igreja intercessora, que a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, a igreja antiga, ela é uma igreja que acreditava na intercessão. Quando eles souberam que Pedro estava preso, eles simplesmente se reuniram e passaram a interceder por Pedro continuamente, constantemente, como diz o texto, sem interceder. Aqui nessa introdução, a gente já vê que a igreja deve interceder constantemente, de forma ininterrupta, tá? Nós também, a palavra nos ensina a interceder uns pelos outros, e fala também do poder da oração. Lá em Tiago, capítulo 5, no verso 16, ele diz assim: confessar vossas culpas aos outros, e orai uns pelos outros. Olha a intercessão, porque para que sareis, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então Tiago está falando aqui o quê? Que nós devemos interceder uns pelos outros, e a intercessão ela tem poder. Então logo quando nós não intercedemos, nós estamos desprezando o poder da intercessão. Logo quando nós não intercedemos, não oramos por alguém, não clamamos por alguém. Interceder, irmãos, é orar, apresentar uma causa alheia, apresentar a vida de alguém em nossa oração diante de Deus, seja com oração, com súplica, com clamor, com lágrimas, seja em petição, sim, mas a intercessão, ela tem poder. A oração, a intercessória, ele diz que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então, se um justo se propõe a interceder por alguém, essa intercessão certamente ela haverá resultado. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 25, ele pede aos irmãos que intercedam por ele. E em muitas outras passagens, claro que eu peguei só um texto, mas é comum nas cartas de Paulo ele dizer aos irmãos: orem por nós, orem por nós. O que é isso? Intercedam por nós, orem por nós para que Deus abra a porta da palavra, orem por nós para que sejamos protegidos, orem por nós para que tenhamos livramento. Então Paulo está ali constantemente pedindo oração por uma série de consequências que poderia vir sobre ele, já que ele andava por lugares difíceis de andar, enfrentava muitos perigos, como ele mesmo descreve na carta aos Coríntios principalmente. Então ele pede intercessão. Então, ou seja, é um dever nosso interceder. A oração é uma direção, uma bênção que Deus deu para a igreja, é uma orientação de Deus, né, e apostólica para a igreja, tá? E nós vemos os próprios apóstolos pedindo a intercessão da igreja em oração. E se nós formos atentar para essa questão de intercessão, se nós formos ler o capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, é óbvio, nós não vamos ler, mas aquele capítulo é o capítulo da intercessão de Jesus em favor dos seus discípulos. Interessante que Jesus orou pelos discípulos presentes e orou até pelos discípulos que ainda iam crer, né? E eu acredito que Jesus estava orando ali pela igreja em todas as épocas, todos os séculos, né? Por esse e por aqueles que ainda hão de crer pela pregação deles. Então ali Jesus estava intercedendo. É oração intercessória, oração sacerdotal. Sacerdotal por quê? Porque Jesus se coloca diante do Pai ali em favor dos seus discípulos, né? Em favor dos eleitos, dos seus seguidores. Então ele intercede, ele dá o exemplo, né? Como ele deu o exemplo do batismo, como ele deu o exemplo da Santa Ceia, instituindo e participando, obviamente, ele também aqui
ele dá o exemplo também da intercessão. Ele não só nos ordenou a interceder, como ele também praticou a intercessão em vários momentos, tá? Inclusive nesse momento que ele está orando pelos seus discípulos. E a igreja que não intercede, ela está tendo grandes prejuízos. O crente que não intercede, ele está também tendo grandes prejuízos. Então essa noite, irmãos, é meu propósito mostrar para a igreja alguns tipos de intercessão. E o primeiro tipo de intercessão que eu quero mostrar para a igreja essa noite é a intercessão pelos enfermos. Abra sua Bíblia lá em Tiago 5, 14 e 15. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o salvará, e se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Então o que ele está falando aqui? Está orientando aqui a intercessão pelos enfermos. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: é necessário que nós intercedamos pelos enfermos. E é uma coisa, irmão, que nós temos feito pouco, tá? Para começar, muitos irmãos enfermos sequer pedem oração, sequer pedem intercessão. Eu acho que o crente que acredita em intercessão, quando ele está com problema, doente, enfermo, ele já vai pedir oração, a intercessão da igreja. E é dever da igreja, ao tomar o conhecimento de algum irmão que está enfermo, também interceder por ele. É dever do cristão, ao tomar o conhecimento que alguém está doente, também interceder por ele. Então é necessário que nós intercedamos pelos doentes. Amém, pessoal? E aqui ele mostra os benefícios de orar, de interceder por um doente. Ele diz que a oração da fé vai salvar aquele doente, ou seja, pode curar ele, que o Senhor vai levantar ele após a intercessão da igreja, e que até se ele tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Olha, pelo menos 3 benefícios que a oração pelo enfermo pode trazer para a vida do próprio enfermo: a cura, o levantar e o perdão dos pecados. Amém? Então é importante orar pelos enfermos. Coloque isso no teu coração. Ora pelos enfermos. Se vê alguém enfermo, ora por ele. Se vê alguém enfermo, intercede por ele, tá? Fala com o presbitério da igreja, fala com o pastor, com os presbíteros, com o diácono. Você mesmo, oremos pelos enfermos em nome de Jesus. E essa questão aqui de ungir com óleo, os irmãos, não se confunda com o que se tem feito hoje, porque esse óleo que eles usavam para ungir era o óleo medicinal, né? Porque eles tinham, hoje nós temos o que? Mertiolate, né? Nós temos aí um gel massageador, e lá para eles naquela época o azeite era usado, né? Como um tipo de medicamento. Você vê na própria passagem lá do Bom Samaritano, você encontra o camarada no chão, o que é que ele faz? Ele unta as feridas dele com óleo, né? Com azeite, porque era usado como um tipo de medicamento. Então não vai achar, pelo amor de Deus, que o óleo, né, tem poder, né? E lhe aconselho, você não precisa levar óleo não, tá bom, irmão? Leva o mertiolate, leva a dipirona, leva o buscopan, que aí é, né? Tá bom? Segundo tipo de intercessão, interceder pelas autoridades. Abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus e do nosso Salvador. Então, ou seja, principalmente aqui no verso 1 e 2, o que é que ele diz? Ele diz que nós devemos interceder por todos os homens, inclusive pelas autoridades, para aqueles que estão em iminência. E por que o apóstolo Paulo estava colocando isso para Timóteo? Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi preso em Roma, lá por volta do ano 64, entre 67, ele foi decapitado sob a perseguição de Nero, que depois de ter pegado fogo Roma, todo mundo estava dizendo que era Nero que tinha colocado fogo, e Nero jogou a culpa em cima dos cristãos. E aí, exatamente nesse período, dizem, né, alguns historiadores, que ele assassinou, dentre muitos cristãos, assassinou Paulo e depois Pedro. E o apóstolo Paulo, um homem que sofreu muita perseguição por conta do sistema. O sistema judaico perseguiu Paulo, as autoridades perseguiram a Paulo, o sistema
romano, autoridades romanas perseguiram Paulo, e agora Paulo está pedindo à igreja que ore pelas autoridades com o intuito de quê? De que venha uma certa tranquilidade, de que venha paz, para que Deus possa mover o coração das autoridades, mesmo que ele não se converta, mas deixa a igreja quieta, né? Deixa a igreja em paz. Então Paulo está pedindo isso para os irmãos, tá? A oração, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos reis, os que estão em iminência, para que tenham vida quieta e sossegada. Aí eu falo, irmãos, nós vivemos num país onde a corrupção é praticamente generalizada no meio das autoridades, principalmente políticas, né? Principalmente políticas. Eu sei que tem corrupção no meio de todo tipo de autoridade que rege o país, não em 100%, tá? Não todas as autoridades são corruptas, mas em todo setor que exerce autoridade há corrupção. Não todas as autoridades são corruptas, mas todo setor onde se exerce autoridade há corrupção. E aí a gente faz o quê? A gente abre a boca para reclamar, né? Que estão roubando muito, que estão levantando muitos impostos, que não sobe o salário, quando sobe não dá para nada, porque as coisas sobem mais do que tudo. E a gente esquece de quê? De interceder pela vida deles, não é verdade? A gente esquece de interceder. A gente vê o cenário aí da próxima disputa, né? Do próximo pleito eleitoral. A gente vê, poxa vida, esses candidatos aí, nenhum me dá nenhum tipo de esperança para votar em nenhum, mas algum deles vai ter que ganhar e vai ter que assumir o poder. Então é nosso dever, mesmo que a gente vote em branco ou e tal, mas é dever nosso orar por essas criaturas, amém? Porque eles vão exercer a autoridade, e eles vão exercer a autoridade, eles podem muito bem ali no exercício da autoridade criar leis que venham prejudicar grandemente a igreja. Então é dever, irmão, nós estarmos orando pelas autoridades, tá bom? Então ora pelos policiais, ora pelos militares, ora pelos os governantes municipais, governantes estaduais, os governantes federais, ora pela Polícia Federal, ora por todo o setor, né, onde existe algum tipo de autoridade que esteja aí atuando dentro da nossa nação. Então é um dever, né, um pedido de Paulo à igreja, aliás ao Timóteo, o pastor Timóteo, que estivesse intercedendo pelas autoridades. Então nós devemos interceder por elas. O terceiro tipo de autoridade ou de intercessão é a intercessão pelos inimigos. Nós vamos lá em Gênesis 20. Vai lá, Gênesis 20, verso 17 e verso 18. Nós vemos ali Abraão orando por um homem que havia tomado sua mulher. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E Abimeleque foi lá tomar a mulher de Abraão por mulher, e Deus feriu a casa de Abimeleque, a mulher de Abimeleque, as servas de Abimeleque, fechou o ventre delas, para que elas não produzissem, não gerassem filhos. E aí Abraão foi lá e intercedeu pelos seus inimigos, pelos seus adversários, por aqueles que fizeram mal, e Deus ouviu a oração de Abraão. Então, irmãos, é importante, né, que nós intercedamos também pelos nossos inimigos. Já disse o nosso Senhor Jesus, né? Orai pelos que vos perseguem. Então, orar pelos nossos perseguidores, orar como Jesus na cruz do Calvário, ali de pendurado. O que é que ele dizia a respeito dos seus inimigos? Pai, destrói eles. Não, Pai, perdoa-os, né? Ali mesmo na cruz, Cristo intercedia por aqueles homens. Então nós devemos sim, e aqueles homens eram inimigos de Cristo, eles perseguiram Jesus durante todo o seu ministério, mas na hora lá que Jesus estava pendurado na cruz, a pior momento que eles achavam, macumba gospel, que espírito vós sois, né? Está orando aqui, oh, meu Deus, olha, orar contra o Auricélio, orar contra o Zezinho, orar contra o Heitor, orar contra os irmãos. Não, que ainda que, e olha que eles são meus amigos, né? Mas ainda que eles fossem seu inimigo, você não deveria orar por eles. Como é que está aquele vizinho que te perturba? Aquele vizinho que liga o som de 100 kW na potência máxima, que parece que a sua casa vai cair. O que é que você faz por ele? Ora. Aqueles vizinhos, aquelas pessoas ali que lhe perturbam, seja onde for, no estudo, na faculdade, ora por eles, intercede por eles, pede a Deus pela vida deles. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Orar pelos nossos inimigos, interceder pelos inimigos.
Irmãos, a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você se irou contra alguém porque alguém fez contra você, não peque por estar irado, não tome decisão por estar irado, não haja por estar irado. Isso não vai operar a justiça de Deus. Chegar diante de Deus, pedir para Deus matar alguém, isso não vai operar a justiça de Deus. Pelo contrário, mesmo com o coração ferido e magoado, que às vezes a gente fica mesmo, mas pede a Deus misericórdia por aquela vida. Ora com inteligência, não por emoção. Ora com raciocínio bíblico, não movido pelos impulsos da emoção. Então, intercede pelos teus inimigos, amém? Agora, também, obviamente, nós temos que orar pelos inimigos, também devemos orar pelos nossos amigos. Lá em Jó 42, verso 8 e 9, diz assim: tomai, pois, aqui Deus ordenando aos amigos de Jó: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque devera a ele aceitareis. Eu acho tremendo isso aqui, irmão. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falar de mim o que é reto, como meu servo Jó. Esse versículo 8, irmão, um dos versículos mais tremendos, para mim, é o versículo mais tremendo da Escritura que fala sobre intercessão. Por quê? O que é que você vê aqui? Deus dizendo para Bildade, Elifaz e Zofar, os amigos de Jó, que estiveram falando besteira, e Deus diz: olha, Bildade, Elifaz, né? Elifaz e Zofar, vocês vão lá, peçam a Jó para interceder por vocês, para que eu não trate vocês de acordo com a loucura de vocês. Aí eu vou aceitar a oração dele. Não é tremendo isso, irmão? Quer dizer, Deus estava dizendo lá: mas se Jó não orar, aí eu pego vocês. Se Jó não pedir, eu pego vocês. Se Jó não interceder, eu pego vocês. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. A oração dele deveras eu aceitaria. Ou seja, não adianta vocês orar aqui, eu não vou ouvir não. Não adianta, ó, Elifaz, Zofar, não adianta vocês orar aí que eu não vou ouvir. Eu só vou ouvir a oração de Jó. Se ele interceder, aí eu poupo vocês. Olha como é importante a oração, irmão. Não é tremendo esse texto? Profundo demais, né? Olha que interessante. Então Deus está mostrando o que, irmão? Que de repente tem vidas que estão em pecado, que Deus já vai entregar a destruição, mas pela nossa intercessão, Deus pode poupar aquela vida. Pela nossa intercessão, Deus pode guardar aquela vida. E eu vou lhe dizer, meu irmão, que Deus tem guardado a nossa família pela nossa intercessão. E livramentos que nós sequer fazemos ideias, que nós sequer vemos, mas Deus tem feito isso. Eu creio. E uma vez tinha um pastor me perseguindo, e a irmã falou: pastor, ele vai morrer do coração. Deus revelou para mim, ele vai morrer. Eu falei: não, irmão, não precisa disso tudo não. Não precisa disso tudo não. Aí, meu irmão, mas enfim, o resto deixa comigo e com Deus. Mas o que é que acontece? O que acontece é que o que eu vejo aqui, irmãos, poxa vida, por que Deus não mandou como é o nome dos caras lá? Elifaz, Bildade e Zofar. Dobra o joelho e ora aí. Por que Deus não mandou? Deus queria ouvir uma intercessão. Deus queria ouvir o homem ferido, o homem magoado, o homem agredido interceder por aquelas vidas. Sim. E o texto é tão tremendo, né? Que no verso 9: então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Eles foram lá: ô Jó, por favor, Jó. Agora imagina a cena aí já. Ô Jó, lá ele com os 7 bezerros, 7 cordeiros. Ô Jó, rapaz, Deus disse que ia matar nós, mas Deus disse que se você orasse por nós, Ele não matava nós não. Ô Jó, ora por nós aí. Aí Jó: rapaz, eu devia não orar para vocês morrerem. Aí Jó disse: não, mas eu vou orar. Aí Jó orou. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oração de Jó, irmão. Porque Deus aceita a oração. Então, se você está sendo agredido, perseguido, maltratado, injuriado, caluniado, né? Ora para Deus poupar aquela vida. Aí Deus vai poupar.
Deus vai ter misericórdia. Nós não queremos que alguém morra por nossa causa. Nós devemos também, irmãos, interceder pela família. Interceder. Agora sim, irmão, eu pergunto: nós temos intercedido pelos nossos amigos? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente até esquece. Nossas orações muitas vezes são egoístas. Primeiro, isso deveria ter colocado na introdução, né? Que para se interceder precisa não ser egoísta. Porque se nós formos egoístas, a gente só vai orar por nós e pela casa da gente. Você quer ver se você é egoísta? Lembra por quem tu ora. Você só ora por você? Você ora pela sua casa? Você ora pela sua família? Então nós não podemos ser egoístas. O intercessor não pode ser egoísta. Deus até dizia a Israel, Deus dizia: eu quero intercessores, eu quero gente orando, eu quero gente clamando, tampando a brecha com oração, eu quero gente intercedendo, entre aspas, me lembrando, né? Claro que Deus não precisa ser lembrado, mas a intercessão ela fica ali. Eu lembro daquela viúva de Lucas 18, a Bíblia mostra, irmãos, a perseverança daquela mulher na intercessão, dia e noite intercedendo, e a obra que Deus fez por causa da intercessão daquela viúva. E nós devemos sim, obviamente, interceder pela nossa família. Jó 1, 4 e 5 diz assim, ó: iam os filhos de Jó à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e receberam com eles. Os pregadores de plantão aí, ó, o verso 4 dá uma mensagem para a unidade entre irmãos, né? Aí você vai e desbulha a mensagem aí pela operação do Espírito Santo. Mas ele mostra os irmãos fazendo banquete na casa um do outro e chamando os irmãos, né? Seus próprios irmãos para participar. Tão bonito esse relacionamento dos filhos de Jó, como eles eram unidos. Mas enfim, sucedia pois que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, meu irmão, Jó tinha filhos, irmãos, beberrões. Jó tinha filhos, irmãos, fanfarrões. Jó tinha filhos, irmãos, curtidores. E o que é que Jó fazia por eles? Intercedia, orava por eles, intercedia por eles. E a paixão desse pai pelos seus filhos era tão grande, irmão. A Bíblia diz que ele acordava de madrugada para interceder por eles. A Bíblia diz que ele apresentava sacrifícios, holocaustos, obviamente, para interceder por eles. Então, amados, nós temos sim que interceder pelos nossos filhos. Não tem coisa que perturba mais um pai e uma mãe do que um filho drogado, do que um filho viciado, do que um filho bandido, do que um filho marginalizado. Isso perturba o pai e a mãe. Mas se nós interceder por nossos filhos, irmãos, eu creio, tenho certeza que Deus vai guardar a vida deles em nome de Jesus. Eu digo isso pela fé, em nome do Senhor. Então nós devemos sim interceder pelos nossos filhos. Mas infelizmente, aliás, né, aqui eu coloquei pela família, né? Porque Jó estava orando pela família toda. Tá? Então nós temos que interceder sim pela nossa família. Eu quero usar esse texto aqui para falar, eram os filhos todos, então coloca a família, já que era todos os filhos. Orar pela família. E muitas vezes a gente não tem orado pela família. A gente ora pelo irmão que pediu oração, pelo irmão que está aqui, ali, acolá, ora por este, ora por aquele, ora por esta, por aquela e tal, e esquece de orar pela família. Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa meu lar, Senhor, abençoa minha esposa, Senhor, transforma meu marido, transforma minha mulher, transforma meus filhos, faz essa obra, Senhor, e fazer isso como Jó, continuamente, sempre. E com certeza isso terá resultado, com certeza isso terá resposta, pessoal. Você tem um marido difícil, intercede por ele. Você tem uma esposa difícil, intercede por ela. Deus pode mudar, Deus pode transformar. E também devemos interceder pelo filho, por um filho em específico. Nós vimos aqui em Mateus 15, do 21 ao 23, nós vimos assim: e partindo Jesus dali, foi para as terras de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dela, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aquela mulher vinha correndo atrás de Jesus, gritando
e suplicando a Jesus, mas ela estava ali, não era pedindo por ela estava intercedendo por alguém. A filha dela estava tomada pelos demônios, estava possessa. Então, irmão, tem muito familiar nosso, dominado pelas forças do mal, que não tem a possibilidade de chegar a Jesus para pedir, e é dever nosso interceder por eles. É dever da mãe interceder desesperadamente pelos seus filhos, é dever do pai interceder. Porque você, cadê o pai desse menino? Porque normalmente pai, irmãos, né? Pai é um pouco diferente de mãe. A mãe sempre é mais emotiva, a mãe sempre é mais emotiva. A mulher ela é mais emotiva, isso aí é em todos os sentidos. E nessa questão, às vezes o pai é mais duro. Não, esse menino, bota para fora, faz isso, faz aquilo. E a mãe não, está lá, né? Intercedendo, clamando, chorando. Então aquela mulher foi desesperadamente correr atrás de Jesus. Foi lá, pela filha dela. Mãe, você tem intercedido pelas suas filhas? Pais, nós temos intercedido pelos nossos filhos. Meu Deus, guarda o meu filho. Meu Deus, prepara uma mulher santa para o meu filho. Meu Deus, abençoa meu filho nos seus estudos. Meu filho, abençoa meu filho para que ele possa se formar, para que ele possa ter um bom trabalho, um bom emprego, justo, honesto. Abençoa meu filho para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, que marca essa geração com a presença do Espírito Santo. E a gente não tem intercedido, irmãos. A gente não tem intercedido corretamente pelos nossos filhos. Então, interceda pelos seus filhos como essa mulher, desesperadamente. E se você tem um filho, irmão, ainda tomado pelas forças do diabo, irmão, vai lá e clama, suplica, chora, não para, que certamente a resposta virá a qualquer momento, em nome de Jesus. Sétima intercessão, nós vimos aqui um homem de Deus intercedendo por uma cidade inteira. Abra lá em Gênesis 18, nós vamos ler 12 versículos aqui. Gênesis 18, do verso 22 ao verso 33. Abraão, intercedendo pela cidade inteira, diz assim: então viraram aqueles homens o rosto para ali, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Eram os anjos, foram lá para Sodoma, para ver lá, iam destruir Sodoma. E Abraão ficou como? Em pé, na presença do Senhor. E no verso 23, chegou-se a quem? A Deus, dizendo: destruirá também o justo com o ímpio. Olha a intercessão de Abraão, olha a oração de Abraão aqui. Olha, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também? E não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro daquela cidade? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha a sabedoria desse homem orando, irmão, intercedendo, por causa do sobrinho dele que está lá. E disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro daquela cidade, eu pouparei todo aquele lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atreverei a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Ele diz, vai continuar intercedendo, insistindo, intercedendo. Se porventura, verso 28, se porventura de 50, aqueles 5, toda aquela cidade, e disse: não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura achar ali 40. E ele disse: não, por amor dos 40 não destruirei. Verso 30, e disse mais: ora, não se irrite o Senhor, se eu falar ainda, né? Se porventura se achar ali 30. E ele disse, Deus disse: não ferirei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atreverei a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse o Senhor: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. Disse o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou-se ao seu lugar. Aí Deus estava determinado a destruir aquela cidade, mas pela intercessão de Abraão, Deus disse: se tiver 10 justos naquela cidade, eu poupo a cidade. Mas Abraão estava orando por quê? Por causa do sobrinho que estava lá, o Ló. Aí, como Abraão intercedeu, o que é que Deus fez? Já que não tem 10 justos, como Abraão pediu, se tivesse eu ia poupar a cidade toda. Mas como não tem 10 justos, só tem Ló e as 2 filhas, né? Eu vou tirar eles daqui, que é o que eu sei que é o que Abraão está querendo mesmo, é poupar a família dele, e o resto eu destruo. Aí Deus foi e fez assim.
Os anjos foram lá, bateram na cara, encontraram com Ló, disseram: Ló, tu vai sair daqui porque Deus vai destruir a cidade. Botaram Ló para correr, e o que é que eles disseram mais? Apressa-te, porque enquanto não sair daqui nós não podemos fazer nada. Olha que coisa tremenda, irmão. Os anjos disseram: enquanto tu não te retirares daqui, nós não podemos fazer nada. Por quê? Os anjos só podiam destruir a cidade depois que Ló saísse dali. E por quê? Porque lá em algum lugar tinha um homem de joelho intercedendo por aquela vida. Se não tivesse aquele homem de joelho ali intercedendo, meu irmão, até Ló tinha entrado no embalo. Olha como é importante a intercessão. Olha como é importante nós orarmos pelas pessoas, irmãos. Sim. A oitava e última exemplo de intercessão é a intercessão de um líder pelos seus liderados. Êxodo 32, do verso 7 ao 14. Nós já vimos aqui líderes como Paulo pedindo intercessão dos seus liderados: orem por nós. Agora nós vimos aqui um líder dando exemplo e intercedendo pelo rebanho que Deus lhe confiou. Êxodo 32, do 7 ao 14. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que ele tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e ofereçam-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo, e eis que é um povo de dura serviço. Agora pois deixa-me, Moisés, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus. Deus está dizendo: Moisés, vou matar esse povo, vou acabar com esse povo, eu recomeço a promessa de ti. Aí Moisés podia ter se orgulhado, né? Ao invés de ser chamado descendência de Abraão, vai ser chamado descendência de Moisés. Mas como Moisés era homem de Deus e não estava à procura de status, ele se humilha diante do Senhor em favor do rebanho. E ele diz assim no verso 11: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, olha a inteligência dele intercedendo, porque hão de falar aos egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do teu furor e da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha que coisa linda, irmãos. Mas olha a inteligência de Moisés para interceder. Não que Deus precise ser lembrado de algo, porque Deus não precisa ser lembrado, mas o homem que conhece o que Deus disse, o que Deus falou, o homem que conhece o que Deus mandou escrever, quando ele vai interceder, ele ora baseado no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus disse. O que ele disse? Não, Senhor, lembra-te de Abraão, Isaque, de Jacó, Israel, os teus servos. Lembra que o Senhor fez uma promessa para eles. Está até escrito isso, Senhor. Lembra, o Senhor fez essa promessa. E a tua palavra diz: o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura diria e não faria, ou falaria e não cumpriria. E ele vai orando, irmãos, respaldado na palavra de Deus. Como disse lá em 1 João capítulo 5, verso 14: esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, a vontade de Deus está escrita. A vontade de Deus é a palavra dele, que ele deixou para nós. Essa é a vontade revelada dele para nós.
Deus tem outras vontades que nós desconhecemos, que nós não conhecemos, mas Ele deixou uma vontade revelada. Se nós orarmos respaldados nessa vontade revelada na Escritura, então sem dúvida alguma nós teremos resposta. Por isso que Moisés orou assim. Sim. E ele pediu a Deus, para que Deus tinha prometido que era a descendência de Abraão, não é a minha, Senhor, a minha, Moisés, mas é a de Abraão, que o Senhor disse que ia fazer numerosa igual as estrelas do céu, igual a areia da praia do mar. E o Senhor disse que ia dar essa terra para eles, para a descendência deles por herança. Então olha, irmãos, a nossa oração, a nossa intercessão, para que tenhamos êxito, respostas, nós precisamos interceder respaldado no que está escrito. Respaldado no que está escrito. Nós intercedermos, insistirmos a Deus, respaldado no que está escrito, obviamente Deus fará. Eu ouvi um louvor muito bonito, onde ele dizia: filho meu, você lembra da promessa que eu fiz a Abraão? Eu cumpri. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão, Abraão nem viu ela se cumprir, mas Deus cumpriu. Por quê? Porque Deus não pode, irmãos, negar aquilo que Ele disse, negar a promessa que Ele falou, porque quando Deus fala uma coisa, Ele já preparou para fazer. Então, se Deus tem nos dito algo na sua palavra, intercedamos e oramos baseados nela. Então, isso é muito importante para nós. E nós vemos ali outra coisa. Moisés estava orando por um rebanho rebelde, por um rebanho desobediente, por um rebanho mau, maligno, um rebanho rebelde que muitas vezes até se levantou contra ele mesmo, que até muitas vezes tentou tomar a liderança das mãos dele, e ainda assim Moisés está intercedendo por eles, por aquele povo. Sim. Então, amados, é dever nós que exercemos algum tipo de liderança, orar pelo rebanho que Deus tem nos confiado. Se eu sou um pastor, então é meu dever orar pelo rebanho que Deus tem me confiado. Se o Auricélio é um diácono, o pastor Zezinho é outro pastor, o Heitor é um evangelista, que também exercem um ministério de liderança, é dever deles também orar pelos seus liderados, até por aqueles desobedientes, rebeldes e tal, principalmente por esses, né? Principalmente por esses, para que Deus mude eles, transforme o coração deles, para que eles parem de dar trabalho, para que eles parem de dar angústia, que eles parem de ser um fardo pesado. É isso. E em outro momento nós vemos Moisés também intercedendo por outra liderança. Moisés como um líder, vamos dizer assim, entre aspas, maior, o líder principal ali daquele povo. Nós vimos dado momento Moisés intercedendo por mais 70 anciãos que assumiram liderança junto com ele. Vemos ali Moisés orando para que Deus revista eles do Espírito Santo, e mostra claramente que Deus revestiu eles com o Espírito Santo. Ele separou 70 homens, 70 anciãos, líderes, e Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens. A porção que estava sobre Moisés, Deus dividiu sobre eles. E assim, o que é que nós entendemos também? Que a liderança deve estar também orando pelos outros, e não fazer como Corá, Datã e Abirão, que ao invés de orar por Moisés: Senhor, Moisés está errado, Senhor, Moisés está levando nós para a morte, Senhor, Moisés, Senhor, abre os olhos de Moisés, Senhor. Não, eles queriam tomar a liderança de Moisés. Então, se a liderança, de repente, no momento ela fraquejou, ela vacilou, ela escorregou ao seu ver, ou ao nosso ver, não é a gente tentar tomar a liderança, não é a gente tentar se rebelar contra a liderança, como fizeram esses homens que eu citei o exemplo, mas é melhor fazer o quê? Interceder por eles, por aqueles líderes que estão ali. De repente, né, que Deus o livre, a igreja vê: poxa vida, o Auricélio, o pastor Zezinho, o pastor Jardel, o evangelista Heitor, eles estão meio que desencaminhados aí. Eu estou vendo que eles estão desencaminhados. Ao invés de você se levantar e querer causar uma rebelião na igreja, o que é que você faz? Como um homem de Deus ou mulher de Deus, você vai e intercede pela liderança, não é isso? Hoje tem acontecido muitas divisões em igrejas, não é verdade? E por que acontece divisões em igrejas? Por causa disso.
Porque um obreiro vê, poxa vida, eu não estou gostando do que o pastor está pregando, eu não estou concordando com o que o pastor está pregando. Aí vai e faz o quê? Ele mobiliza um grupo de pessoas, contamina a mente delas e traz um racha na igreja. É isso que eles fazem. Uma coisa, irmãos, eu digo com o joelho no chão e com o cara no pó, para a glória de Deus, que esse ministério aqui não começou com divisão. Porque pastor Jardel, você toda a vida foi da missão de fé? Não. Eu tenho 17 anos de convertido. Eu me converti na igreja chamada Igreja Evangélica Congregacional, da União das Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil. A minha igreja ela tem mais de 160 anos aqui no Brasil, uma igreja histórica. É uma igreja reformada. E eu saí de lá simplesmente pela direção de Deus, numa assembleia, pedindo a bênção da igreja, porque eu disse, eu entrei com a cabeça erguida, eu vou sair com a cabeça erguida. Recebi abraços, beijos, se você for trabalhar aqui a gente trabalha junto. Quando eu fiz isso, chegou pessoas e disseram, insinuaram para mim dividir a igreja. Um pastor e um obreiro de outra igreja me incentivaram a dividir a igreja. Eu falei, não, eu vou trabalhar onde Deus quer que eu trabalhe, eu vou atuar onde Deus quer que eu atue, no tempo dele, na hora dele, na hora dele. E foi assim, irmão, algo tão tremendo, me perdoe eu estar colocando isso aqui, mas coube aqui, que quando eu dirigi a congregação chamada Congregação do Henrique Jorge, lá em Madalena, eu estava dirigindo a congregação, chamei um presbítero e outro obreiro lá. E eu falei, olha, está perto de eu sair da igreja, está perto de eu sair da congregação. E eu tinha um vínculo, irmãos, muito grande com a igreja, igual eu tenho com vocês. Eu tenho certeza que se eu saísse daqui para ir embora para outro lugar, eu tenho certeza que o vínculo que nós temos, alguns irmãos iam ficar tristes. Como eu fiquei triste também por deixar aquela igreja, e os irmãos também ficaram tristes. Eu vi uma mão desse tamanho chorando, igual um menino pequeno, né? Por quê? Por causa do amor que a gente tinha um pelo outro, o vínculo que havia criado. Mas aí eu falei, vamos preparar a igreja, para que quando eu sair, os irmãos permaneçam todos na caminhada, na obra e na igreja. Então foi, ao invés de usar de malícia e trazer uma divisão, não, nós fomos fazer isso. Então, é assim que nós temos que proceder, dessa maneira, interceder pela liderança, e não tentar trazer uma divisão. A liderança é falha, a liderança é imperfeita, a liderança erra, a liderança se equivoca, sim. Então nós temos que estar intercedendo, orando. Toda a vida que um desses homens aqui vão pregar, eu fico lá em casa, Senhor, usa o irmão com a palavra abençoada, usa o irmão com a palavra que toque nosso coração, que impacte a gente, que mexa com a gente. Mesmo jeito eu peço por mim quando eu vou orar, subir aqui para pregar, e tenho certeza que eles oram por mim também, para Deus me usar. Então a liderança ora um pelos outros, porque nós queremos o quê? O avanço da obra, nós queremos a unidade da igreja, nós queremos a multiplicação do rebanho, é isso que nós queremos. E assim nós orando um pelos outros na unidade, Deus vai abençoar isso, Deus vai honrar isso. Então, queridos, a liderança tem que orar pelo rebanho, e a liderança tem que orar uns pelos outros. E antes da conclusão e do alerta, eu quero falar para você só um benefício que a intercessão traz, um benefício pessoal para o intercessor. Só um versículo que pode abrir um leque para a gente, para muita coisa, falar muita coisa. Lá em Jó 42:10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Só a parte A do versículo, para não levar aí não querer levar para o lado da teologia da prosperidade, né? E o Senhor acrescentou o dobro a tudo que Jó antes possuía, né? E aí isso aí pode levar para o lado da teologia da prosperidade, e esse não é o nosso propósito, que a gente não prega isso. Mas o fato é, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Qual era o cativeiro de Jó? 0 filhos, ele tinha 10 filhos antes, agora não tinha nenhum. Ele tinha muitos servos antes, agora ele não tem nenhum. Ele tinha muitos amigos antes, agora ele só tem 3 ali que estão perturbando ele, os outros foram tudo embora. Ele tinha saúde antes, agora ele não tem mais. Ele tinha
dinheiro antes, recursos antes, mas agora ele não tem mais. Aí quando ele ora, intercede pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Deus dá a ele 10 filhos, e diz lá no capítulo 42 que as filhas de Jó eram as meninas mais bonitas do Oriente. Eu acho que os meninos tudinho iam lá visitar a casa de Jó para ver, paquerar com as filhas de Jó, tão bonita que eram as meninas. E ele deu a ele 10 filhos. Ele deu a ele os servos dele de volta, os amigos dele de volta, a saúde dele de volta e a condição, o recurso para sobreviver, a condição financeira. Então Deus, ele foi lá e na intercessão, porque Jó e Deus mudou o cativeiro de Jó quando? Quando ele jejuava? Não. Deus mudou o cativeiro de Jó quando? Quando ele fazia uma campanha, quando ele subiu um monte, quando ele evangelizava? Não. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedeu pelos seus amigos. O que eu quero aprender aqui com esse texto é que quando nós intercedemos, embora estamos orando por outras pessoas, nós também somos beneficiados por Deus. Amém? Tem gente, irmão, tem gente, eu tenho raiva quando um crente faz isso. Quando é um católico eu até entendo. Você diz assim: meu irmão, Deus te abençoe. Diz, a nós todos. Isso é conversa de católico, irmão. Irmão, Deus te abençoe, nós todos. Que conversa é essa? Irmão, Deus te abençoe, amém. Amém. E não se preocupe não, porque aí o outro lado, Testemunho Auricélio já viu isso. Acaba de dizer, Diácono Auricélio, Deus te abençoe, viu? Aí ele mesmo diz assim, ele mesmo diz, né? E nós tudo também, viu? Nós tudo também. Deixa, vai isso aí? Irmã Socorro, Deus te abençoe, viu? E nós também, nós tudo também. Ela mesmo diz isso. Por quê? Porque ele acha, poxa vida, está abençoando a pessoa, e não pode só abençoar aquela pessoa, ele tem que dizer, não, mas eu também quero ser abençoado. Meu irmão, só em você estar abençoando aquela pessoa, não precisa nem ser dizer, Deus me abençoe também, meu irmão. Só em você estar intercedendo por alguém pelo bem, Deus já olha para isso, Deus já te abençoa por isso. É o que nós estamos vendo aqui. Tem gente que não sabe orar, vai orar pelos outros, ele ora pelo outro, mas ao mesmo tempo ele ora por ele também, do mesmo jeito. Ele não sabe tirar ali um tempinho na oração dele intercedendo por alguém. Tudo que ele pede por aí, Senhor, e eu também, né? Senhor, e eu também. Senhor, e nós também, né? Irmão, não precisa disso. Não. Só em você estar orando por aquela pessoa, só em você estar renunciando de orar por você, estar orando por ela, Deus já vai te recompensar por isso. Amém? Eu vi isso aqui no texto de Jó. Não que seja errado, lógico, né? Que você orar por alguém, orar por você. Claro que não é errado. Mas porque você tem que tirar essa religiosidade. Quando você for dizer para alguém, irmão, Deus te abençoe, não precisa você mesmo dizer, e nós tudo também? Não. E a mesma coisa, quando alguém disser Deus te abençoe, você não precisa também dizer, e vocês também não. Você diz, Deus te abençoe, meu irmão. Bom. E quando alguém lhe disser Deus te abençoe, amém. Conta a história que tinha um doido aí, né? Um doido, esse cara era um doido na igreja. E esse doido, todo mundo dizia, Deus te abençoe, ele dizia, amém. Aí o pessoal estava dando Deus te abençoe, lá para a irmã Marlene, ele dizia bem aqui, amém. Aí já pai todo pessoal, Deus te abençoe, para todo mundo você fica dizendo, amém. Olha, se eu vou perder a benção, rapaz. Agora uma vez eu fui dizer Deus te abençoe para um pastor meu. Pensa num cabra arrogante. Sabe o que ele me disse? Ele já tem me abençoado. Desse jeito. É orgulho demais ou não é, irmão? Aí é orgulho sobrando. Pode chegar um doido dizendo para mim, Deus te abençoe, diga amém, meu filho. Amém. Então, queridos, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava, quando ele intercedia por alguém. Jó estava doente, Jó estava passando dificuldade, tinha perdido os filhos, ele não tinha motivo para orar por ninguém. Jó não sequer tinha tempo para orar por alguém. Ele tinha tanta coisa para pedir para ele, que ele não tinha tempo para pedir nada para ninguém. Mas Jó renuncia de orar por ele.
para orar pelos seus amigos que inclusive tinham lhe perturbado. E Deus virou o cativeiro de Jó. Então, eu creio que as nossas intercessões, elas são atendidas, são respondidas sim. Eu vejo, por exemplo, Daniel, eu não me lembro agora qual é o capítulo, não sei se é 10, 11, 9. Daniel intercedendo. 3 vezes por dia Daniel orava, mas na hora não era por ele, era intercedendo pela nação que estava lá no cativeiro babilônico. Mas eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro, pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Olha lá como Daniel levava a sério o livro dos profetas, né? Já estava lendo o livro do profeta Jeremias, que era de 70 anos. Aí Daniel está lá intercedendo, e a oração dele tem resposta. Deus manda anjo, o anjo fala com ele. O problema é que hoje tem irmão vendo o anjo toda hora, todo dia, todo instante. E aqueles homens passavam anos para ouvir a voz de Deus uma vez, passava anos para ver uma visão de anjo. Hoje não, todo crente pentecostal, se ele orar 10 vezes por dia, ele vê 10 anjos todo dia. Se ele dobrar o joelho 50 vezes para orar no dia, 50 vezes ele diz que ouviu a voz de Deus falar com ele, né? Nem com os profetas Deus fazia isso. Mas enfim, irmãos, então o certo é que nós temos que interceder, e a intercessão não é perca de tempo. Orar pelos outros não é perca de tempo. Orar pelos outros, porque Deus conhece nossa necessidade, e Ele sabe muito bem, antes mesmo de nós lhe pedir. E para concluir, eu deixo aqui uma conclusão. Abra lá em 1 João 5, porque na conclusão, ele vai mostrar aqui também uma causa pela qual não interceder. E aí a gente conclui o assunto esta noite. Ele diz assim, 1 João 5, do 13 ao 16: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no Filho de Deus. Ele está falando para os crentes, eu escrevi para vocês, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos dele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará vida àqueles que não pecar para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Então ele já está dizendo aqui, falando sobre intercessão, sobre oração, e ele chega a dizer que se há algum tipo de pecado pelo qual nós não devemos interceder, suponho eu, que seja a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o único pecado que não tem perdão, então não adianta orar. Então, viu seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, então ore por ele. Irmão se prostituiu, mentiu, escorregou, vacilou, tropeçou, fez alguma coisa errada, ora por ele, intercede por ele. Deus vai ouvir, Deus vai atender. Chega a dizer, quem fizer se alguém ter desviado da verdade, o irmão trouxer de volta, saiba que salvou uma alma, né? E cobriu uma multidão de pecados. É intercessão. Mas se alguém, vamos supor aqui, irmão, tem gente que não é crente, porque um crente ele pode pecar de qualquer jeito, mas nunca ele vai blasfemar contra o Espírito Santo. Isso aí você fique tranquilo. Mas tem gente que não é crente, que inventa que é ateu para se amostrar, mas lá no fundo do coração dele ele sabe que existe um Deus, e que esse Deus, ele é um Deus ao qual se manifesta em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com tudo isso, crendo, sabendo, mas inventando uma de ateu ou de bonitão, ele blasfema contra o Espírito Santo. Então isso aí não adianta você orar por ele, não adianta. Ele já está dizendo aqui. Mas, para concluir, irmãos, deixa eu concluir com vocês. Para interceder, é preciso orar, porque a intercessão se faz mediante a oração. Então, porém, aliás, um grande problema de muitos cristãos hoje é o quê? É a falta de oração.
Muitos de nós não oram. Muitos de nós não buscam a Deus. Então, se a gente não está orando, não está buscando a Deus, como é que nós vamos interceder pelas pessoas? E se nós não estamos intercedendo por ninguém, nós estamos, irmãos, tendo grandes prejuízos. Nós precisamos reservar um momento no nosso dia para orar. Nós precisamos reservar um momento no nosso dia para interceder pelas pessoas. Na sua oração, que você faz todo dia, reserve um momento naquela oração para você interceder por alguém. Para você interceder por família, por filho, pai, mãe, família, ares, amigos, parentes, irmãos da igreja, a liderança, os irmãos, né, as ovelhas, que é junto com você ovelha, pelos que estão sendo perseguidos, mortos, assassinados. Então separa um momento na tua oração, onde você vai dedicar a intercessão, onde você ali já orou pela família, orou por tudo que você tinha que orar, pessoal. Agora você vai, separa um momento para interceder por alguém. Amém? Tem gente precisando da nossa oração. Eu estava conversando com o Diácono Auricélio esse dia, a gente foi fazer um trabalho junto aí. Aí o Auricélio falando da satisfação que uma tia dele tem por ele. Toda que chega, meu filho amado, querido, abraça ele, beija ele, a tiazinha dele. E tem o maior orgulho de mostrar: isso aqui é meu sobrinho, isso aqui é meu sobrinho. E essa mulher conheceu a vida a história do Auricélio, por aí no meio do mundo, drogado, não sei o que, nos rock, não sei o que mais. E ela viu tudo. E imagina quanto aquela mulher não orou pelo Auricélio. E hoje, meu irmão, pode, tudo bem, teve 1000 pessoas que orou por ele, mas ela orou. Ela pode dizer: isso aqui é fruto da minha oração. Isso aqui, aliás, isso aqui é resultado das minhas orações. Sim, ela pode dizer isso e se alegra em dizer isso. Então, irmão, mas aquela mulher dedicou tempo em interceder por ele, e hoje ela tem aí o resultado. A gente às vezes vai interceder por uma coisa, não adianta mais orar não. Tem sim, tem. Para que corra mais ruim do que Paulo e se converteu? Para que coisa mais ruim do que aquele tal de Zaqueu também, que explorava, se tornou amigo, era judeu, mas tornou amigo dos romanos e explorava o próprio povo dele e se converteu também. Então, meu irmão, a intercessão, ela pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Se nós intercedermos, se nós orarmos, nós podemos ver grandes frutos, grandes manifestações de Deus. E precisamos interceder com fé, porque Jesus disse que tudo nós pedimos com fé, nós vamos alcançar, claro, sendo a vontade dele. Por exemplo, o pessoal diz: tem mulher orando para Deus tomar a mulher do outro e dar para ela, né? Isso aí Deus não vai fazer. Deus não vai fazer isso aí. Você conhece a palavra de Deus, você não vai fazer uma oração dessa. Se você conhece a palavra de Deus, você vai orar pelo contrário, é para Deus restaurar aquele casamento, aquele lá, aquela casa, aquela família. Então, irmão, eu sei que muitos aqui têm intercedido há tempos por um familiar, por um parente, por um amigo, por um vizinho, mas não desiste não, irmão. Não desiste. Israel passou 400 anos lá no Egito, gemendo. José passou 10 anos gemendo na cadeia. Davi passou mais de 10 anos gemendo, sendo perseguido por Saul. Aí chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento. Porque Deus tem um tempo, tem um momento, tem uma hora para tudo. Nós só devemos continuar na brecha, na intercessão.